Esta é uma briga de 4.000 anos. Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. O Isaque é considerado o pai dos judeus, o Ismael o pai dos árabes. Ora, ambos são judeus, ambos são filhos de Abraão. Mas isso, vem de muito, e até hoje, nada de conciliação. Por muito tempo estudamos o conflito no Oriente Médio, como se ele fosse o mais complexo dos conflitos do mundo, quando na verdade é muito fácil de explicar. Pode ser difícil de resolver, mas é muito fácil de explicar. Em poucas palavras é isto: um lado quer o outro lado morto. Israel quer existir como um Estado judaico e viver em paz. Israel também reconhece o direito dos palestinos a terem seu próprio Estado e viver em paz. O problema, no entanto, é que a maioria dos palestinos e muitos outros muçulmanos e árabes não reconhecem o direito de um Estado judaico em Israel. Não reconhecem o direito de Israel existir. E isso é uma verdade desde 1947, quando as Nações Unidas votaram por dividir a terra chamada Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe. Os judeus aceitaram a partilha das Nações Unidas, mas nenhum árabe ou qualquer outro país muçulmano aceitou isso. Ukraine, yes. Soviet Union, yes. The United States, yes. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. A resolução da ONU, Organização das Nações Unidas, decidiu logo no pós-guerra, pós-Segunda Guerra, esta área da Palestina nós vamos dividir em 2 estados, um Estado judaico e um Estado árabe. Os árabes não aceitaram. Ao invés deles atacarem a ONU e os países que votaram em favor dessa partilha, eles atacaram Israel, o Estado recém-criado e os seus habitantes. Resultado, perderam a guerra. 15 de maio de 1948, os exércitos de todos os países árabes vizinhos, Líbano, Síria, Iraque, Jordânia e Egito, atacaram no dia seguinte o recém-estado de Israel, com o fim de destruí-lo, aniquilá-lo. Mas, para a surpresa mundial, o pequeno Estado judaico sobreviveu. E isso aconteceria novamente em 1967, na chamada Guerra dos 6 Dias, quando o ditador egípcio Gamal Nasser anunciou seus planos em suas palavras: destruir Israel. Ele deslocou as tropas egípcias na fronteira com Israel. E os exércitos dos países árabes circunvizinhos também foram mobilizados para atacar Israel. No entanto, Israel preventivamente atacou o Egito e a Síria. Mas Israel não atacou a Jordânia. O grande rei da Jordânia não se juntou à guerra. Mas ele se juntou. E somente por isso Israel tomou o controle sobre a terra jordaniana, especificamente na margem ocidental do Rio Jordão. Pouco tempo depois da guerra, os estados árabes foram para Khartoum, Sudão, anunciar o seu famoso 3 nãos: sem reconhecimento, sem paz e sem negociações. O que foi que Israel supôs a fazer? Bem, uma das coisas que Israel fez um pouco mais do que uma década depois, em 1978, foi dar toda a península do Sinai, uma área de terra maior do que a do próprio Israel e com petróleo, voltada ao Egito. Porque o Egito, sob uma nova liderança, assinou um acordo de paz com Israel. Assim, Israel cedeu a terra pela promessa de paz com o Egito e tem estado sempre disposto a fazer o mesmo com os palestinos. Tudo que os palestinos tinham que fazer é reconhecer Israel como um Estado judeu e prometer conviver em paz com ele. Mas quando Israel esteve proposto a negociar a terra pela paz, como o fez no ano de 2000, quando concordou em dar aos palestinos um Estado soberano em mais de 95% da margem ocidental, em toda a Gaza, os líderes palestinos rejeitaram a proposta. E, em vez disso,
responderam por enviar ondas de terroristas suicidas a Israel. Enquanto isso, as televisões e rádios palestinos e os currículos escolares continuam cheios de glorificações aos terroristas, demonização aos judeus e diariamente repetindo mensagens de que Israel deveria deixar de existir. Portanto, não é difícil de explicar a disputa do Oriente Médio. Um lado quer o outro lado morto. O lema do Hamas, o governo dos palestinos da faixa de Gaza, é: nós amamos a morte, enquanto os judeus amam a vida. Existem 22 estados árabes no mundo, dos oceanos Atlântico ao Índico. Existe apenas um estado judeu no mundo, e é do tamanho do estado de New Jersey. Sim, até o minúsculo El Salvador é maior que Israel. Finalmente, pense sobre essas duas questões. Se amanhã ou depois Israel abaixar suas armas e declarar: nós não lutaremos mais, o que poderia acontecer? E se os países árabes ao redor de Israel também deixassem suas armas e declarassem: não lutaremos mais, o que aconteceria? No primeiro caso, haveria uma imediata destruição do Estado de Israel e assassinatos em massa do povo judeu. No segundo caso, haveria paz no dia seguinte. The next day. As I said at the outset, it is a simple problem to describe. Como dissemos, é um simples problema para se descrever. Um lado quer o outro lado morto. E se isso não acontecesse, haveria paz. Pense nisso. Nunca houve na área geográfica um estado conhecido como Palestina. Havia um estado não judeu. Israel é o terceiro estado judeu a existir naquela área. Nunca houve um estado árabe, nem estado palestino, nem muçulmano ou qualquer outro estado. Essa é a questão. Por que não pode o Estado judeu ser autorizado a existir? Esse é o problema do Oriente Médio. I'm Dennis Prager.